Bom dia. Mais uma manhã, mais uma oportunidade nós temos de meditar na palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 9 e 10, que nós vamos ler. Acompanhe a leitura comigo. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Não vos entristeceis nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia a palavra da Torá, a lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei, bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois esse dia é santificado a Yahvé, o nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais. Eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Aqui nós deparamos com uma situação de uma mudança, de uma transformação. Como nós vimos em alguns estudos atrás, eu comentei com vocês quando Neemias havia recebido de Deus a incumbência de se apresentar ao rei e pedir o aval dele para poder retornar ou ir até Jerusalém para organizar, para coordenar a reconstrução dos muros e a reconstrução da cidade. Pois bem, aconteceu isso, ele foi, organizou, fez todo o trabalho. E depois de todo esse trabalho realizado, depois de tudo que foi feito, ele clamou e chamou o povo e o profeta Esdras para ler a Torá e fazer um momento solene, um momento ali em que eles consagraram a Deus todo o trabalho feito. E muitos que foram repatriados, e ali você vai ver a relação das famílias, das pessoas que retornaram para Jerusalém depois do exílio, depois de passarem muito tempo longe daquela terra e depois de verem aquela terra ser arrasada e destruída, eles estavam tristes, eles estavam até mesmo cabisbaixo, porque eles lembraram do histórico daquele lugar, do histórico das suas famílias, do histórico dos seus antepassados. E é sobre isso que eu quero comentar, que nós temos a oportunidade, a partir do momento em que Deus nos chama para fazer algo diferente, para transformar a nossa geração, para fazer algo que vai marcar a nossa geração, que pode fazer com que nós deixemos ou melhor, que nós não deixemos um histórico para gerações futuras, mas sim possamos deixar um legado para gerações futuras. Assim aconteceu com Neemias. Ele recebeu um histórico de destruição, um histórico de escravidão, um histórico em que ele foi chamado por Deus para mudar toda uma situação. Ele e aquele povo daquele momento foram chamados por Deus para reconstruir os muros, para reconstruir a propriamente dita a história de Jerusalém, para reconstruir a cidade, para trazer novamente o povo para o local de origem. Então, eles, além de não repetirem os feitos dos seus antepassados, eles fizeram algo diferente e deixaram um legado para gerações futuras. Mas, como eu li ali, esse povo ainda estava triste. Triste porque traziam algo no coração, algo que estava sobre suas vidas, que era a lembrança do passado, o histórico, como eu falei. Então, muitas vezes nós vamos precisar visitar o nosso passado,
ora para nós lembrarmos de onde viemos e ora para que nós possamos resolver isso dentro de nós, resolver isso com a nossa família, resolver isso com o nosso, até mesmo com o nosso trabalho, com aquilo que fazemos, com os nossos sonhos, com as nossas projeções futuras, que muitas vezes, se nós não conseguimos nos desvencilhar dos históricos familiares, dos históricos emocionais, dos históricos afetivos, dos históricos espirituais, nós não vamos conseguir avançar. E Neemias, vendo toda essa situação, olhou, consagrou-se, pediu para que o pessoal, para que as pessoas se consagrassem, que as pessoas se alegrassem na presença de Deus, que voltassem para suas casas e festejassem, porque Deus estava mudando um histórico, para que Deus estava dando a eles agora um legado, para que eles pudessem passar para as outras, para as suas gerações futuras e mostrar aquilo que eles haviam feito, que Neemias havia coordenado e ajudado eles a fazer, a gerar algo novo, que as gerações futuras iriam, como nós lemos isso hoje e trazemos isso para a nossa vida, e podemos ver que é possível você receber um histórico não favorável e transformar aquilo em um legado favorável, em que as futuras gerações possam se espelhar, que é possível mudar uma situação. Foi isso que Neemias fez. E, finalizando, Neemias fala, depois de falar para que o povo se alegrasse, festejasse, se alimentasse, bebesse, festejasse, ele falou: eis que a alegria do Senhor, a alegria do Eterno, é a nossa força. Talvez você possa estar entendendo, nossa, mas a alegria de Deus é a nossa força. Talvez aí você vai precisar fazer um trocadilho comigo, um exercício aí. Na verdade, a nossa força gera uma alegria no Senhor. Gera um prazer no nosso Pai. Quando Ele vê que nós somos capazes de reverter situações, de sermos resilientes, de conseguir romper, de conseguir receber o baque, porém passar por aquilo, vencer, ter força de vontade, buscar força em Deus, no Senhor, na sua palavra, na cooperação, na união, na unidade, isso gera alegria no Pai. Então, a alegria do Senhor, ou o Senhor sente alegria quando Ele vê a nossa força sendo colocada em prática, quando nós somos fortes, quando nós somos resilientes, quando nós conseguimos reverter situações desfavoráveis e até mesmo situações tristes, situações difíceis. Essa é uma palavra em que nós precisamos meditar nessas duas palavrinhas, histórico e legado. Havia um histórico de destruição e se tornou num histórico, ou melhor, num legado de reconstrução, de união, de força, que gera, ou melhor, que torna o nosso Deus alegre, que gera nele a alegria do Senhor. Ele fica alegre quando vê em nós essa força da união, essa força que vem do desejo de mudar uma situação, de mudar uma realidade, que era o que Neemias e os seus conterrâneos estavam vendo naquele momento, naquela época. Que Deus te abençoe e que você possa meditar nessas palavras, histórico e legado. E aí fica uma pergunta: eu quero deixar para os meus descendentes um legado e não um histórico como eu recebi. Pense nisso, medite, ore e deseje ardentemente isso. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana, tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais.